paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação, respondendo pergunta da Bíblia Sagrada. Está aqui nosso irmão João, pode fazer sua pergunta? Eu não sou cristão, mas faço boas obras. Eu irei ser salvo? Muito boa pergunta. Eu não sou cristão, mas faço boas obras. Serei salvo? Então, a Bíblia Sagrada nos responde esta pergunta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça. A salvação é através de Cristo. O homem se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, a partir do momento que ele confessa os seus pecados e como único e suficiente Salvador, ele alcança a graça de Deus. A graça significa favor imerecível quando ninguém merecia. E a Bíblia nos mostra que pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. O homem só é salvo através de Cristo, porque a Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Também lá em João, capítulo 14, versículo 6, disse de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, somente através de Cristo que o homem tem o direito de salvação. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, não precisava Cristo vir a este mundo, morrer em morte de cruz, sofrer sendo humilhado, carregar aquela coroa de espinho, aquela cruz pesada. Então não precisava Jesus vir morrer por nós. Simplesmente a gente fizer as boas obras, seria salvo. Mas quando o versículo 9 diz assim: Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, neste caso, pelas obras, porque muitas pessoas que poderiam ser salvas, as pessoas ricas, simplesmente fazer as boas obras, ajudar, e simplesmente o próximo e seria salvo. Mas não é pelas obras. A salvação é pela graça que é manifestada através de Cristo Jesus. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o homem não se arrepende, não confessa Jesus como Salvador, como é que ele pode pagar o salário? Se ele é pecador. Então a Bíblia diz que somente um inocente que morreu por nós, se fez culpado por nós, foi Cristo para nos perdoar o nosso pecado. E aqueles que fazem a obra achando que através da obra será salvo, mas a Bíblia diz em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, a partir do momento que eu disser que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se temos pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia nos mostra que todos pecaram. Todos estão debaixo da lei do pecado. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça, através de Cristo Jesus. E a Bíblia diz no versículo 9, diz assim: Mas se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, a partir do momento que eu confesso meus pecados a Cristo Jesus, pedindo perdão, Cristo está pronto para perdoar. Assim como o ladrão da cruz. A Bíblia diz que tinha dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Mas a Bíblia diz que um se arrependeu e disse: Nem na hora da morte eu temo o Senhor. Este homem aí é justo, nem o mal ele fez. Então ele reconheceu que Jesus era justo, inocente, nem o mal ele fez. Mas nós estamos aqui porque nós merecemos. Então ele reconhece que ele é pecador, estava ali culpado pelos seus erros que ele cometeu. Mas Jesus não. Jesus morreu inocente. Mas depois ele disse: Senhor,
lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque quando Jesus olha para dentro do coração e vê um coração arrependido. E onde tem coração arrependido, Jesus entra com perdão, salvação, e a graça de Deus é manifestada através de Cristo. E aí a Bíblia diz que o homem é salvo pela graça, significa a misericórdia de Deus. Então aquele homem se arrependeu e alcançou a graça de Deus. Então a salvação é pela graça, não é pelas obras. A obra nós fazemos não para se salvar, mas fazendo porque já somos salvos. Então esta obra de ajudar o próximo é para quem já é salvo, não para se salvar. Mas se existe outra obra, é a obra da regeneração. A regeneração é a obra da mudança de vida. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, viu aqueles pessoas ali, Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Seguir a Jesus é renúncia. Então, para a pessoa renunciar, então esta obra da regeneração é a mudança de vida. O velho homem tem que morrer e nascer um novo homem. Está escrito na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O novo homem, ele bebia, não bebe mais. O novo homem, ele fumava, não fuma mais. O novo homem, ele roubava, não rouba mais. Então, esta obra aí é a obra da regeneração, transformação de vida. Então, esta obra que salva, ok? Porque o homem, quando se arrepende dos seus pecados, é alcançado pela graça de Deus e a transformação na vida dele tem que ser ao passo a passo, que nós vemos que o homem, quando se arrepende, haverá mudança na vida dele. Então é isso aí, a obra da regeneração. Agora, depois, aí a gente podemos fazer a obra de caridade. Mas a obra de caridade não é para salvar. A obra da caridade é para quem já é salvo. Amém? Então, respondendo à pergunta do nosso irmão João, o homem não é salvo pelas obras. O homem é salvo pela graça. Agora, a obra, existe dois tipos de obra. A obra da regeneração, que é a mudança de vida depois que ele aceita Cristo, e vem a segunda obra, que é a obra de ajudar o próximo. Então, essa obra de ajudar o próximo, qualquer pessoa pode fazer. Pode ser cristão ou não cristão. Então, a pessoa como um ateu que ajuda o próximo, mas não vai para o céu. Porque como um ateu que ajuda o próximo e não crê em Deus, então como é que ele vai para o céu se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vê o Pai senão por mim. Então ele não pode ir para o céu se ele não aceitar Cristo como Salvador. Então se ele pode fazer várias obras, mas se ele não se arrepende, não aceita Cristo, como ele irá para o céu? Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.